Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 17. Vamos falar sobre a armadura de Deus. Efésios 6, versículos 10 a 17. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos, Senhor. O único Deus verdadeiro, aquele que nos comprou com seu próprio sangue, e neste sangue estabeleceu a nova aliança, o Novo Testamento, aquele que nos justificou e com grande poder já nos libertou do império das trevas. Já libertou, não vai libertar. Nós te adoramos, Senhor, te adoramos e queremos pedir, abra o nosso entendimento, que através desta palavra verdadeira, poderosa, que é Evangelho, abra o nosso entendimento, Senhor. Queremos ver, alcance aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube, gente do Brasil e até fora do Brasil. Alcance essa gente com esta palavra, Senhor. Desperta o espírito deles, que o véu seja removido. Oramos crendo pela fé, em nome de Jesus. Amém. Então Paulo diz: quanto ao mais, sede fortalecidos em quem? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então entenda isso. Não há nada nesse mundo que possa te fortalecer. Não existe nenhum apóstolo atual que possa te fortalecer. Não existe nenhum bispo, nenhuma igreja. Não existe nenhum ritual. Não existe coisas oradas e ungidas que podem te fortalecer. Você tem que entender isso claramente. O único meio do cristão ser fortalecido é a pessoa de Jesus Cristo. É quando eu creio nele, entendo quem ele é, quando eu entendo o que é evangelho. Então Paulo, sabedor disso, com sabedoria ele fala: fortalecei-vos no Senhor e nenhuma outra coisa. O cristão tem que entender que nenhuma outra coisa ele pode ser fortalecido, a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Quando a pessoa lê esse texto, em que ela põe o foco? Ela põe o foco assim: a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados e potestades. Mas não é esse o foco. O foco está na armadura de Deus, a armadura de Deus, que eu tenho que ser vestido com essa armadura, para permanecer uma pessoa inabalável. E a armadura de Deus, cada parte da armadura, cada item dessa armadura de Deus, é um conhecimento que eu tenho da nova aliança.
A armadura de Deus é um conjunto de conhecimento, de sabedoria, que eu passo a adquirir quando eu conheço o Evangelho da graça de Deus. Quando eu não entendia o Evangelho da graça de Deus e fazia batalha espiritual, tinha um ritual de uma oração que se orava assim. A gente lia lá, Senhor, agora eu tomo a espada do Espírito, fazia até gesto assim. Agora sobre mim ponho o capacete da salvação. Agora estou calçando os pés com a preparação do Evangelho. Como se orando Deus fosse me vestindo de uma armadura. Totalmente errado. A armadura de Deus é um conjunto de conhecimento. É um conjunto de sabedoria extraída da nova aliança. Não tem nada do Velho Testamento nisso. Não tem nada de lei nisso. Não tem nada de velha aliança nisso. A armadura de Deus é um conjunto de verdades da nova aliança. Que quando eu sou vestido, meu conhecimento é vestido por esse entendimento da palavra. Então cria-se em mim uma armadura impenetrável, indestrutível. E com essa armadura eu me torno uma pessoa inabalável. Então o que é essa armadura? Essa armadura é um conjunto de verdades, de conhecimento que estão no Evangelho da graça de Deus. E quando eu as conheço, o Espírito de Deus me veste o meu conhecimento com essa armadura. Essa armadura, todas as partes dela, é um conhecimento que eu tenho da verdade da palavra de Deus. Então, quando eu sou vestido por isso, eu sou vestido pela armadura de Deus, eu vou permanecer firme, inabalável. É isso que falta para as pessoas. As pessoas ficam com aquela mentalidade da lei, mentalidade do Velho Testamento, mentalidade das campanhas, dos votos, aquela velha ladainha. Não sei como o povo não está cansado de todo ano a mesma ladainha de voto, sacrifício, fogueira santa. Não sei como o povo não cansa, não abre os olhos, não enxerga a mesma ladainha que nunca vai resolver nada na vida deles. Mas quando eu entendo essas verdades da palavra de Deus, eu sou vestido com a armadura. Me torno uma pessoa o quê? Inabalável. Agora ele vai dizendo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós vamos ir de trás para frente. Primeiro eu vou pregar vários domingos sobre a armadura. E depois eu vou concluir contra quem nós estamos lutando. Primeiro a armadura. É mais importante saber da armadura do que contra quem nós estamos lutando. Aí no versículo 13 ele fala assim, presta atenção. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possa resistir no dia mau. Olha lá. E depois de ter vencido tudo. Vencer o quê? Algumas coisas somente? Pequenas batalhas? Não. Depois que vocês vencerem tudo, a armadura de Deus não dá condição de vencer tudo. Eu vou me tornar o quê? Permanecer uma pessoa inabalável. O que é uma pessoa inabalável? Passa por problema que for, não é vencido. A fé dela não se dobra. Pode falecer alguém da família, ela vai sentir a dor do falecimento, mas a fé dela não se dobra. Pode ficar desempregado, não vai ficar fracassado. Oh Deus, tem misericórdia, eu preciso de um trabalho, eu vou fazer a campanha para arrumar trabalho, levar minha carteira para ungir. Não, ela sabe que não precisa de nada disso. Ela pode ficar desempregada, pode sofrer um aperto financeiro, mas dentro dela, ela é uma pessoa inabalável. Existe uma gama de gente que se diz crente, são tudo crente dos sentimentos. Crente das emoções. Estou sentindo, não estou sentindo. Eu senti, deixei de sentir. Eu senti, ai que maravilha. Não senti. Fé não é sentimento, fé não é emoção. Fé não é derramar lágrimas. Fé não é sentir arrepio nem calor. Fé é convicção lá no meu espírito da verdade da palavra de Deus. Fé não passa por sentimentos. Fé não passa por louvores que emociona, fé não passa por gritaria, fé não passa por coisas oradas, fé não passa por revelações de falsos profetas. Não!
Fé não é isso. Fé é convicção. Quando estou vestido com a armadura de Deus, vem uma convicção. Eu vejo o invisível aqui, uma convicção indestrutível. E eu passo o que for nessa vida. Porque você tem que estar preparado para ter tudo e para ter nada. Esse evangelho que você só vai ser rico e ter dinheiro é mentiroso. A liderança vai ter, mas você não. Esse evangelho que você vai ser cabeça e não cauda é promessa da lei, não tem nada a ver com a nova aliança. Esse evangelho que se você fizer sacrifício, der o dinheiro na igreja, vai ficar rico, é mentira, isso não é evangelho. Isso é uma técnica psicológica para explorar as pessoas em nome de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Sim ou não? Fé não é nada disso. Então, quando eu aprendo a palavra, presta atenção. Como é que a fé vem? A fé vem porque eu grito muito? A fé vem porque eu canto muito louvor? A fé vem porque eu subo no monte? A fé vem por envelope que eu dou? Não, por nada disso. Como é que a fé vem? A palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra, a pregação, a palavra de Deus. Então fé e conhecimento andam juntos. Eu não posso dizer que tenho uma grande fé e conheço assim do evangelho. Eu não tenho grande fé, é uma fé mentirosa, é uma fé ilusória. Você vai andar na fé na medida que você anda na verdade da palavra de Deus. Eu não posso, a fé não ultrapassa o conhecimento. Se a fé vem pelo ouvir a palavra, se a fé é trazida pela palavra, como eu posso ter uma grande fé e não ter palavra? A fé não ultrapassa o que você conhece. Na nova aliança, fé e palavra andam juntinhos. Então, quanto mais eu medito na palavra, quanto mais eu estou vestido com o conhecimento que é a armadura de Deus, então eu tenho uma fé verdadeira, saudável, uma grande fé. E não é emoção. Você pode ver que grandes milagres da Bíblia aconteceram quando as pessoas se sentiam mal. A mulher de fluxo de sangue, eu vou falar essas coisas, não era para falar nada disso. Você acha que ela estava se sentindo bem? Ela vinha lá, oh glória, oh aleluia. Não, ela vinha caída de uma hemorragia de quantos anos? Nem lembro mais. Não falo mais nisso há tanto tempo. E ela teve fé, estava se sentindo bem. O leproso estava todo leproso, caído e acreditou. Você acha que ele estava lá emocionado? Oh glória, aleluia, eu estou no altar de Deus, eu vou tocar no chifre, no chifre do altar. Estava doente, caído, não podia nem se misturar com a cidade e teve fé. Não teve emoção, ele tinha um conhecimento de Jesus Cristo. Aquele cego, ele gritava, Jesus, filho de Davi, olha o conhecimento que ele tinha. Estava profetizado que da descendência de Davi viria um descendente que seria Cristo. E ele, ligado na palavra, ele gritou, Jesus, filho de Davi, chamou lá pela velha aliança, eu estou crendo que você é aquele. Jesus parou e ele viu. Você acha que ele estava cego lá, mendigando, feliz da vida, dando glória? Sentindo uns arrepios de emoção? Não estava, estava caído, destruído emocionalmente. Então fé não é emoção. O maior inimigo da fé é o sentimento. O maior inimigo da fé é sentimento, porque nunca o sentimento prova a tua fé. Então a pessoa muito emocional, pessoa que anda dentro da igreja só vive de emoção para lá, emoção para cá, não tem nada de fé. Ela chega no domingo, oh que maravilha, glorioso, culto glorioso, acorda no dia seguinte triste, nem abre os olhos, não quer nem sair da cama, porque a emoção mudou. Ela teve domingo na igreja, ficou contente, gritou, culto maravilhoso, acordou domingo, Deus não mudou. Acordou na segunda, Deus não mudou, a palavra não alterou, nada mudou, mudou o sentimento dela. Já acorda assim, tem misericórdia, é o demônio na minha cabeça, é o demônio. Acorda assim. Vocês entendem, queridos? Sim ou não? Então ele diz, versículo 13 de novo, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, sabe o que é vencer tudo? Vou permanecer, uma pessoa inabalável. Agora, olha as partes da armadura. Eu vou ler com calma e vou explicar só uma hoje. Mas olha que as partes da armadura é um conhecimento do Evangelho, é o que o Evangelho da graça de Deus expressa. É o que o Evangelho da graça de Deus ensina. Olha as partes da armadura. Olha lá, versículo 14. Estais, pois, firmes,
cingindo-vos com a verdade. Nós vamos falar isso hoje, cingindo-vos com a verdade. Quem é a verdade? Eu sou o caminho e a verdade. Então, primeira coisa, a armadura começa com uma grande cobertura. Eu vou explicar isso. Cobertura da verdade. A verdade é Jesus Cristo. Olha a outra parte da armadura. Vestindo-vos da couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Que justiça é essa? A justificação que veio da cruz, evangelho da graça puro. Então, eu vou me cobrir com a verdade, que é Jesus Cristo. Eu tenho uma couraça como se fosse um colete à prova de bala dos dias de hoje. Couraça da justiça, a justiça que veio da cruz, segundo item da armadura. Olha o terceiro item. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Que evangelho da paz é esse? Eu vou calçar os pés no evangelho. O que é evangelho da paz? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Através da cruz, Deus reconciliou o mundo com ele e ele com o mundo. Não tem mais inimizade, nós andamos em paz com Deus. Aonde eu conheço isso? Na velha aliança. Na velha aliança eu só conheço um Deus que mandava matar todo mundo. Mandava matar, uma lei pesada que tinha pena de morte, jugo e rei em cima do povo o tempo todo. Não tinha paz no Velho Testamento. Mas na nova aliança, Deus estava em Cristo, reconciliando. Houve a reconciliação. Então nós estamos em paz com Deus e Deus está em paz conosco. Olha as partes da armadura, evangelho da graça. Continua lá. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Como é que a fé vem? Vem pelo ouvir, conforme eu vou ouvindo o evangelho, vou tendo conhecimento, vou sendo vestido com a armadura. Esse conhecimento, essa fé cria um escudo na minha vida. Olha, os velhos aqui vão lembrar da propaganda, né? Lembra daquela propaganda Colgate com Gardol? Quem lembra? Só eu sou velho aqui. Levanta a mão aí para me consolar. Lembra do Colgate com Gardol? Vocês têm tudo menos de 50 anos, gente? Lembra do Colgate com Gardol? Lembra? Quem lembra do Colgate? Mas não é possível, eu estou meio frustrado. Ah, poxa, melhorou, não estou sozinho. Quem que era o Colgate com Gardol? Vocês lembram disso? Apareceu um dentista, naquele tempo era dentista, né? E tinha um vidro na frente dele. Vocês lembram disso? Então ele queria mostrar a proteção que o Gardol faria nos seus dentes. Então ele estava assim, e vinha um menino e jogava uma bola na direção do rosto dele. Ele até tomava um sustinho, fazia assim, mas a bola não pegava nele, batia no vidro e ele caía. Aí ele vinha com a conversa. É isso que o Gardol vai fazer. Gardol nem existe mais, agora é flúor. É isso que o Gardol vai fazer no seu dente. As coisas ruins vêm para o seu dente, bate e cai. Isso é o escudo da fé. Um campo invisível que Deus põe na sua vida. Quando a coisa vem, bate e cai, não te atinge. O escudo da fé, a fé que vem como? Pela palavra de Deus. Olha lá. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que vai guardar a minha mente. O que é o capacete da salvação? É o ensino da salvação eterna que está na nova aliança. A maior parte do povo de Deus não sabe que salvação não se perde. Eles acham que a salvação se consegue por obras, porque tudo tem um custo dentro da igreja. Tudo tem uma obra para fazer. Se você não fizer, você está devendo. A tua consciência te acusa e você parece que já perdeu a salvação. O que é o capacete da salvação? Quando eu entendo a grande salvação de Jesus Cristo na nova aliança, que eu nunca vou perder a salvação, que Romanos 8:1 diz: agora pois, nenhuma condenação existe, não há, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando eu entendo isso, queria ser um capacete que guarda a minha mente, meu coração, é o capacete da salvação, tudo ligado ao evangelho, as partes da armadura. E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. De quem é a espada? A espada não é minha. Espada não é tua. A gente falava assim, ó, tu com a espada na mão. Mas isso não era a tua espada, não. A espada é do Espírito. Como que o Espírito Santo vai agir? Nós vamos falar isso no final. O Espírito Santo, ele não ultrapassa a palavra. Presta atenção.
O Espírito Santo não tem jeitinho brasileiro. Ele não faz nada se a coisa não tiver escrito. A palavra é a verdade. Ele anda precisamente em cima da palavra. Ele não vai além dela e não vai aquém da palavra. Essa é a espada do Espírito. Então você pode ver que essas partes da armadura são o quê? Todos os itens da nova aliança, do Novo Testamento, do Evangelho da Graça de Deus. Agora deixa correr. Vamos para o primeiro. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O que é se cingir? Está chovendo, você põe lá uma capa de chuva, você se cobre com ela, põe a touca, não é verdade? Ela te dá uma cobertura. A chuva vem, mas não pega a tua roupa. Um exemplo melhor. Começa a chover, você tem aquele guarda-chuvão bem grandão de praia. O que você vai fazer? Você abre aquilo ali, a chuva continua. Mas você tem uma cobertura sobre a tua cabeça, que a chuva vem e não te pega, bate naquilo ali e vai para outro lado. Por quê? Porque você tem algo cingido acima de você, um grande guarda-chuva ou uma capa de chuva. Então, o que Paulo tem em mente quando ele fala assim? Cingindo-vos com a verdade. Você tem que se cobrir com a verdade. A verdade tem que ser a tua cobertura. A verdade tem que estar sobre a tua cabeça. O que Paulo tem em mente? Ele começa a armadura dizendo isso. Que verdade é essa? Que verdade é essa? Então vamos lá. Vamos para o arroz com feijão. João, capítulo 14, você sabe disso. Versículo de número 6. Então, que verdade é essa que vai me cingir? Que verdade é essa que vai me dar cobertura, que vai me cobrir, que eu vou me cingir com ela? João 14, 6, você sabe de cor. Respondeu-lhe Jesus. Vamos ler o 5 também. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então presta atenção. Eu sei que na internet existe assim: Jesus de Nazaré, Jesus crucificado, agora Jesus ficou glorificado. É como se Jesus, se tudo que ele fez fosse 3 partes, né? Então, para você entender o ministério de Jesus, o ministério dele teve 3 partes. A primeira parte, que ele teve que nascer como judeu, nascer debaixo da lei, cumprir a lei para encerrar a lei, acabar com a lei e estabelecer uma nova aliança. Isso foi importante? Foi. Qual a segunda parte? Ele tinha que morrer, a vitória está na morte dele. Se Jesus está vivo ali na cruz, sendo pregado, não vai resolver grande coisa. Por quê? Porque a morte dele na cruz é que destruiria, que cumpriria tudo. Seria o fim da velha aliança. Como que o diabo foi destruído? Hebreus 2,14, o que diz? Os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele participou, para que por sua morte fizesse o quê? Destruísse ou aniquilasse quem? Aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Agora eu te faço a pergunta. O que foi que aniquilou ou destruiu o diabo? Foi Jesus Cristo vivo na cruz? Não! Enquanto ele estava vivo, o véu do templo não rasgou-se de alto a baixo. Enquanto ele estava vivo, ele não pôde dizer está consumado. Mas quando ele morre, então tudo se consumou. Então o Cristo morto é muito importante e tem que ser ensinado. Como é que o diabo foi aniquilado e destruído? Para que por sua morte, foi na morte, quando Cristo está morto na cruz. Isso foi que aniquilou e destruiu o diabo e pôs um fim na velha aliança. E depois Cristo ressuscitou, foi glorificado. Está bem claro isso? Mas Jesus continua sendo o mesmo. Lê lá Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, ainda que essa palavra está antes da cruz, ela permanece, ela transcende a cruz, ela permanece verdadeira. Olha o que ele diz. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A tônica é quem que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Então, o que é que vai me dar cobertura? O que é que vai me cingir? O que é que vai me proteger? A armadura começa com a
verdade. A verdade é o quê? Jesus Cristo. Então esse negócio de cobertura espiritual, presta atenção. Nenhum homem pode ser sua cobertura espiritual, nenhum apóstolo pode ser cobertura espiritual, nenhum humano normal pode ser cobertura espiritual de ninguém, de igreja nenhuma. Hoje em dia você vê um falso ensino de cobertura espiritual, a igreja é apostólica, então tem um apóstolo que manda em todo mundo, só a palavra dele é verdade, ele é cobertura. Como alguém com um corpo de carne e sangue defeituoso como esse pode ser cobertura das pessoas da igreja? Não pode. Não existe cobertura espiritual de homem algum. Isso é uma coisa falsa, mentirosa, que está enfiada no evangelho da mídia. Então ele é apóstolo, ele é o bom, só a palavra dele resolve, só ele vê as coisas. A igreja é um monte de gente manipulada e controlada por ele. Só a palavra, Jesus só fala com ele, não fala com mais ninguém. E ele se diz cobertura apostólica da igreja. Você está entendendo ou não? A única cobertura verdadeira espiritual é Jesus Cristo. Ele é o cabeça. Ele é a cobertura da igreja. Ele é a verdadeira cobertura. Ele que é o cingir-vos com a verdade. Ele é a nossa cobertura, não homem algum. A cobertura de Jesus é muito mais do que cobertura de anjos. A cobertura de Jesus Cristo sobre nós que somos a igreja é muito mais do que cobertura angelical. Consegue entender isso ou não? Então vamos ver e trabalhar na palavra de Deus. Jesus Cristo é a verdade, ele é a nossa cobertura, ele continua sendo a verdade. Ele é a verdade. Ninguém vai a Deus ou vem a Deus se não for por intermédio dele. Isso é a verdade, isso não acabou porque está antes da cruz. Continua verdadeiro hoje para alguém se chegar a Deus e através de Cristo. E Deus não vem a ninguém por outro caminho. Deus também vem ao homem através do mesmo caminho, Jesus Cristo. Deus não vem por outros meios. Então Jesus é o único, é a nossa verdadeira cobertura. Então vamos trabalhar Colossenses capítulo 1, vamos lá. Colossenses capítulo 1. Vamos ver aqui. Versículo 18. Eu quero que você entenda isso com clareza, presta atenção. Vamos ler desde o 15 também, mas a tônica é o 18. Ele é a imagem do Deus invisível, falando de Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele, ele é antes de todas as coisas. Agora presta atenção para você entender. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O que ele é? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Presta atenção, como que o nosso corpo começa? Começa com a cabeça. A cabeça controla cada parte, cada nervo que você tem no corpo, cada órgão que você tem no corpo, cada sensibilidade que você tem no corpo. Eu estou falando aqui para você, por ordem da minha cabeça, ela que está pensando, coordenando as coisas, enxergando, distribuindo as palavras, usando a língua para que eu possa falar para você. Estou mexendo a mão, mas quem que coordena tudo? É a cabeça. Então a cabeça que controla o corpo todo. O que esse texto diz? Ele é o cabeça. Ele é o controlador, ele é a inteligência, ele é a sabedoria, ele é o administrador. Essa mão aqui pode fazer alguma coisa se a cabeça não der ordem para que faça? Não pode, porque ela que coordena todas as coisas. Então, Cristo é a nossa cobertura. Ele é a verdade que nos cinge, que nos dá cobertura. Ele é o cabeça sobre todas as coisas. Ele é o cabeça sobre o corpo todo da igreja é coordenado pelo cabeça que é Jesus Cristo. Nenhum homem pode substituir essa posição de Jesus Cristo. Está bem claro isso na sua mente? Quem é que nos dá cobertura? É um homem? Nós temos cobertura espiritual de algum apóstolo humano?
Temos cobertura espiritual de alguma igreja? Não. De algum pastor? Não. Se você acreditar nisso, você está perdido, vai ficar escravizado. A verdadeira cobertura espiritual, Cristo é o nosso cabeça. Ele é a nossa cobertura. A armadura começa com essa cobertura. Olha que a coisa não é fraca, hein? Vocês estão entendendo ou não? Olha que a coisa não é fraca. Vamos ver outro texto. Colossenses, aí mesmo no capítulo 2. Vamos ler de 8 a 10. Na tônica é o 10. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, já fomos aperfeiçoados nele. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então, de novo, Paulo fala, olha, Cristo é o cabeça. Cristo é a cobertura, a armadura começa com cabeça. Cristo é o cabeça de toda autoridade, de todo principado e de toda potestade. Não tem nenhuma força, nenhum poder que está acima dele. Então, se eu estou cingido com a verdade, se eu tenho a verdade por cobertura, então Cristo é a minha cobertura. Então, o Espírito vai me vestindo com a armadura de Deus, como? Através do conhecimento. Vamos lá, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vamos ver outra coisa a respeito dele. Vamos ler desde o 19, mais a tônica. É o versículo 22. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, preste atenção, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de quê? Acima de todo o principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha lá. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. O que aconteceu? Ele está sentado nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e domínio, pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu um corpo para ele, que é a... Então ele é o cabeça sobre todas as coisas. Esse texto fala que tudo está debaixo dos pés dele. Presta atenção, gente. As pessoas vivem com medo, esse evangelho do medo, que o diabo vai pegar toda hora, que tudo fizeram uma macumba, que tudo tem um olho gordo, que você tem um vizinho, que todo mundo olha para você com inveja. Isso é macumba que trouxeram para dentro da igreja. Isso não é evangelho. Pôs todas as coisas debaixo dos pés. Você acredita que neste exato segundo, todas as coisas, pode ser o que for, principado, potestade, tudo está debaixo dos pés de Jesus Cristo, sim ou não? Ele é o cabeça, o controlador de todas as coisas. E para ser o cabeça de tudo, ele deu à igreja. Se ele é o cabeça, quem é os pés que tudo está debaixo? Não é a igreja que é o seu corpo? Ah, pastor, olha, você está meio desviado falando isso. Não, olha lá, olha aqui, eu vou ler para você de novo. Olha lá. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, versículo 2. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele deu uns pés para Jesus. O quê? Quem é? Deu a igreja. Então, meus irmãos, presta atenção. Você está com medo do quê? Tudo está debaixo dos pés da igreja. Você acredita ou não? Sim ou não? Se nós somos o corpo, ele é o cabeça, quem são os pés? É o corpo que é a igreja. Então tudo está debaixo dos nossos... Pastor, isso é grande demais. Quer dizer que eu vou falar assim,
Shazam, e vai aparecer o dinheiro. Não é isso. Essa autoridade não é para isso. Ele é o cabeça, ele é a nossa cobertura, e todas as coisas estão debaixo dos pés dele. E se ele é o cabeça, foi dado à igreja como corpo, então abre o entendimento. Então, se nós somos corpo, nós somos pés. E tudo isso está debaixo dos pés. Então, olha a cobertura, entenda isso. A armadura começa com a grande cobertura poderosa. Cristo é a nossa cobertura espiritual. Ele é a verdade. Ele nos cingiu. Nós estamos debaixo do poder e da autoridade dele. E nada tem maior poder ou força do que isso. Você acredita ou não? Então a igreja não é um monte de coitado fazendo campanha, fazendo voto. Tem misericórdia, tocando em chifre, bebendo água, passando em corredor de sal grosso, escravizado por um monte de mentira que não é evangelho. Isso não é igreja, isso é escravidão. Igrejas são pessoas livres que conhecem a autoridade do nome de Jesus, estão vestidos com a armadura de Deus, que são salvos, que são comprados pelo sangue de Jesus. Não é um monte de coitado pedindo misericórdia o dia inteiro. Tem misericórdia. Essa é a nossa posição. E quem é a nossa cobertura? É um apóstolo? É um homem? Não. Nossa cobertura é Jesus Cristo. Ele é o cabeça. Entende isso ou não? Primeira carta de Paulo ao Timóteo. Vamos lá. Primeira carta de Paulo ao Timóteo. Você tem que entender isso muito. Capítulo de número 2. Vamos ler versículos 5 a 7. Olha, tudo isso aqui está escrito. Se está escrito, é verdade. Se eu for lá para a velha aliança, eu não vou encontrar isso. Se eu for lá ler a história de Gideão, não vou encontrar isso. Se eu for ler a história de José, eu não vou encontrar isso. Se eu for lá para Malaquias, não vou encontrar isso. Por quê? Porque essas verdades não haviam sido reveladas ainda. Cristo não havia vindo ao mundo, a cruz não existia. Era uma promessa para o futuro. Então, isso que nós estamos falando é coisa da cruz para frente. É nova aliança, Novo Testamento. Olha o que ele diz, versículo 5. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Por que ele fala Jesus Cristo, homem? Para mostrar o lado humano, a natureza humana que Jesus Cristo teve aqui na terra, o lado humano onde ele viveu, até onde ele foi para a cruz. E não existe nenhum mediador entre Deus e os homens. O que é o mediador? É que me liga a Deus e traz Deus para mim. Então não existe nada nesse mundo que faz mediação. Como é triste ver alguém, desculpa eu falar assim, tá? Hoje eu estou meio brabo, né? Oh, coitada da pessoa, uma rosinha murcha na mão, como se fosse um intermediário. Ela está fazendo uma intermediação entre Deus e ela. Deus diz que ungiu essa rosinha, e ela pega uma rosinha e... Deus não existe outro mediador. Deus não vem às pessoas por meio de nenhuma invenção. Deus só vem às pessoas por meio de Jesus Cristo. E nós nos achegamos a Deus também pelo mesmo caminho, pela mesma mediação. Jesus Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Deus não dá de jeitinho brasileiro. Se a palavra é assim, Deus se submete à palavra. Ele não pode negar a palavra dele. Ele não vai criar um outro caminho que negue aquilo que está escrito. Então, se só existe um mediador entre Deus e os homens, então Deus não vem ao homem por outro caminho, e outro caminho eu não me chego a Deus. Só me chego a Deus, e Deus só vem a mim através do único mediador, que é Jesus Cristo. Só Ele te liga. Você pode fazer campanha do óleo de Israel, pode beber água do Rio Jordão, pode andar com cruz, pode trazer terra de Israel, pode ir no Monte Sinai. Tudo isso aí não é mediador. Deus não está nessas coisas. Isso é a mentalidade da lei, da velha aliança, daquilo que já acabou na cruz. Isso não Monte Sinai foi o lugar que Deus deu a lei, o lugar de maldição. Não é lugar de bênção, é lugar de maldição, gente. Como eu posso ir do Monte Sinai buscar a Deus e desprezo o único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo? Vocês estão entendendo ou não? Abre o teu entendimento essa fala. Ele é o único mediador entre Deus e os homens.
E esse mediador é a nossa cobertura. Esse mediador é a verdade que está sobre nós. Esse mediador é o cabeça que nos dá cobertura. A armadura começa com uma grande cobertura. A cobertura é Jesus Cristo. Ele é a nossa cobertura. Continua. Hebreus capítulo 12. Depois de 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus 12. Vamos lá, Hebreus 12, versículo 24. Vamos ler o 22 também. Mas tendes chegados ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, juiz de todos, olha lá, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, presta atenção, e a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusavam ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos os que nos advertem, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Mas a tônica é o versículo 24. E a Jesus, olha lá, mediador do quê? Da nova aliança. Ele é o único mediador. Você entende? Então eu preciso conhecer quem é Jesus, ter uma visão clara de quem é Jesus. Eu não posso separar Jesus da obra da cruz, é uma coisa conjunta. E esse conhecimento é que cria em mim uma convicção poderosa da grandeza de Jesus. Ele é o único mediador, não existe outro mediador. A igreja inventou um monte de mediadores, mas biblicamente só existe um mediador, que é quem? Jesus Cristo, nada mais. Vamos lá. Hebreus capítulo 13, é o capítulo seguinte aí. Vamos ao versículo 20. Preste muita atenção. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, olha lá, o grande pastor das ovelhas. O que ele é para cada um de nós? Ele é o grande pastor das ovelhas. Ele é o único verdadeiro pastor. Nós aqui somos só uma voz, nada mais que isso. Mas o verdadeiro e grande, ele é o verdadeiro pastor das ovelhas. Eu vou ler de novo. Ora, o Deus de paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoa em todo bem, para cumprires a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Ele é o verdadeiro pastor das ovelhas, e é ele que é a nossa cobertura. Agora vamos um pouquinho mais, só mais um pouquinho. Hebreus capítulo 3, volta aí. Olha, essas coisas que eu estou lendo são verdadeiras, está aqui. Eu não estou dizendo Deus me revelou, não estou criando um teatro na tua mente. Eu quero que você confie na palavra. E se está escrito aqui, é assim mesmo, não tem como não ser. Então no capítulo 3 de Hebreus, olha lá o versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Você quer ver quem é o verdadeiro apóstolo? Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é o verdadeiro apóstolo? O verdadeiro apóstolo é Jesus Cristo. Ele é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. O que é a nossa confissão? Quando eu falo a palavra, eu vou falar Colossenses 1,13. Olha a minha confissão, a confissão da minha fé. O que está escrito em Colossenses 1,13? Ele nos libertou do império das trevas, e o 14, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Eu estou confessando a palavra.
Quem é o apóstolo e sumo sacerdote da minha confissão? Que vai endossar aquilo que eu creio, que vai endossar a verdade que eu confesso da palavra. É Jesus Cristo, mais ninguém, não existe homem para fazer isso. Não existe igreja que ocupe esse lugar. Vocês estão entendendo ou não? Ele é o verdadeiro apóstolo para cada um de nós. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Ele honra quando eu confesso e creio na palavra. Ele é o apóstolo da nossa confissão. Cingindo-vos com a verdade. Como a armadura começa? Com uma grande cobertura espiritual. Qual é a cobertura espiritual? É a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Ele é a nossa cobertura, ele é o cabeça da igreja. Você está entendendo? Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o verdadeiro apóstolo da nova aliança. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote da nova aliança. Ele é tudo. Então, como começa a armadura? Com a cobertura total de Jesus Cristo. Entende isso ou não? Então, conforme eu vou tendo conhecimento, vou recapitular. O que é armadura? A armadura é um conhecimento que eu tenho do Evangelho. São conhecimentos que estão ali sobre a graça de Deus, a justificação, que aquilo conforme eu vou conhecendo, Deus, através desse conhecimento, vai me vestindo com a armadura de Deus para me tornar uma pessoa inabalável. Então essa armadura começa com uma cobertura. Qual é? Jesus Cristo. Ele é a nossa cobertura. Jesus Cristo, ele é a nossa cobertura. Ele é o nosso mediador. Ele é o mediador da nova aliança. Ele é o nosso grande pastor. Ele é o nosso apóstolo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Essa cobertura é intransponível, indestrutível. Acredita nisso ou não? Sim ou não? Então vamos lá, vamos terminar onde começamos. Efésios capítulo 6. Vamos ler do 13 até o 17. Vamos lá. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau. Olha o que ele diz, depois de ter desvencido tudo. Depois de ter desvencido tudo, vou permanecer como? Inabalável. Estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a... O que é cingir? Estar sobre, pôr sobre, como se você abrisse um guarda-chuva e ele vai te cingir e guardar você da chuva. Vai te dar cobertura. Então a armadura começa com uma cobertura. Cingindo-vos com a verdade. Quem é a cobertura? A cobertura é Jesus Cristo. Então como que eu vou sair daqui hoje? Vou sair daqui hoje confiante, seguro, sabendo que eu tenho uma cobertura, e a cobertura é Jesus Cristo, sem medo de nada, sem medo do amanhã, sem medo de nada, porque Jesus Cristo é o quê? A verdadeira cobertura da igreja. Fala assim, amém.